E família, bom demais, vamos embora para mais um pós-jogo, dessa vez falar da classificação do Botafogo na Libertadores. Hoje, para cima do São Paulo e no Morumbi. Cara, assim, bom, já adiantando. Ontem, pro jogo do Corinthians, acabou que aconteceu uns negócios, eu não consegui gravar o vídeo, mas eu vi o jogo. Inclusive, parabéns Corinthians pela classificação. Tá numa crescente muito boa, né? Falei no último vídeo que eu falei sobre essa equipe, tá numa crescente muito boa e conseguiu eliminar um dos times que, pô, chegou a ser líder do Brasileirão, mas não muito tempo atrás, né? Então, é impressionante, tá? Numa crescente muito boa e o Memphis Depay participou do seu primeiro gol ontem, né? No 3-0, o terceiro gol foi com assistência dele. Enfim, é um time muito interessante, tem que abrir o olho, porque tá numa crescente muito forte e vai brigar pela Sul-Americana. E hoje na Libertadores o Botafogo, que assim como ontem, no vídeo de ontem, que era pra ser o vídeo de ontem, eu também não consegui gravar o jogo de ida, mas eu vi o jogo de ida. E assim, o jogo de hoje pareceu muito com o da semana passada. Tivemos um primeiro tempo em que o Botafogo dominou completamente o jogo. Na semana passada não aproveitou as oportunidades, hoje aproveitou. Hoje fez o seu gol, né? Numa jogada de infiltração do Savarino, que o Igor Jesus achou ele fez o cruzamento, o Rafael até tirou, conseguiu dar uma espalmada, só que o Almada chegou rapidamente, sendo muito inteligente e ocupando espaço, entrando dentro da área, fazendo o facão, toma, testada, pro gol, 1-0, Botafogo no primeiro tempo, e assim, tiveram outras oportunidades. E esse gol que também, né, temos que detalhar, surgiu de uma falha do Luiz Gustavo, que ele tentou girar para cima da marcação do próprio Savarino, que mordeu, roubou a bola e achou o Igor Jesus, que aí saiu o gol. Então falha do Luiz Gustavo. Sim, é bizarro, porque sim, um jogador muito de um nível alto, né? Assim, já jogou muito bem na sua carreira, assim, teve ótimos momentos na Europa e hoje não estava num dos melhores dias e acabou entregando a jogada num lance que não custou a classificação, mas, né, complicou demais a situação, né? Porque assim, esse primeiro tempo tivemos um amasso, tanto físico quanto tecnicamente. São Paulo não conseguia fazer nada, né? Obviamente a gente tinha uma entrega muito grande de certos jogadores do São Paulo, porque, assim, vamos primeiro terminar de contextualizar o que aconteceu no jogo, depois eu falo mais. Segundo tempo, a gente teve uma melhora absurda do São Paulo, conseguiram empatar o jogo no final, aos 86 minutos, depois de muita pressão mesmo. Inclusive no primeiro tempo, não citei, o Lucas teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti, que inclusive para mim foi um pênalti meio arrumado, porque eu ainda não enxerguei pênalti naquele lance, mas tudo bem, né? Quem somos nós para julgar? Enfim, foi o pênalti marcado, o Lucas foi lá e isolou, chutou para fora. Segundo tempo, depois de muita pressão, o Caleri foi lá e fez o gol de empate aos 86 minutos, de cabeça no cruzamento do André Silva. E cara, assim, aí fomos para os pênaltis e deu Botafogo, né? Tivemos os pênaltis errados. O Botafogo errou apenas um, né? Que foi o Vitinho, que isolou. Nossa senhora. Ele conseguiu chutar mais longe ainda do que o Lucas. Foi muito, mano, moleque, o cara isolou muito alto o chute. Pegou muito mal na bola. Que isso? Enfim, acabou que não atrapalhou, né? Eles passaram do mesmo jeito. Do lado do São Paulo a gente teve os erros do Caleri, né? Chutou no travessão e o Nestor chutou para defesa do John. O John defendeu o pênalti do Nestor. E aí o Botafogo se classificou com o Matheus Martins convertendo o último pênalti. Agora falando sobre a partida, cara. O São Paulo, já falando de uma vez, o São Paulo estava numa situação muito complicada, cara, porque eles estavam enfrentando um time que é muito bem qualificado,
E foi montado exatamente para isso, né? Que é um time que vai entregar intensidade, velocidade e força física. É exatamente isso que eles foram montados para isso e tá entregando muito. O São Paulo não conseguia sair jogando, a bola não, eles não conseguiam fazer a ligação pro ataque da melhor forma possível por conta da pressão que o Botafogo tava botando. Era muita pressão, principalmente no Lucas. O Lucas não conseguia receber a bola. No primeiro tempo ele não participou do jogo. O Caleri, a bola chegava, só que normalmente quando chegava era bicão, ele tinha que se virar para dominar. Inclusive, na minha visão, ele fez um primeiro tempo assim, obviamente, tecnicamente não foi bom, né? Porque o São Paulo inteiro, no geral, fez um segundo tempo, um primeiro tempo muito abaixo, mas se doou demais, entregou de tudo, entregou o sangue, né, para a equipe do São Paulo, só que acabou que não deu muito certo, né? Já vai para frente eu vou voltar a falar do Caleri, né? Vocês já sabem por quê, né? Mas enfim. E outro ponto, os laterais. Cara, os laterais do São Paulo é o seguinte, você tem de um lado o Wellington pelo lado esquerdo, que é o lateral mais rápido, que é o que normalmente ataca muito mais. E do outro lado você tem o Rafinha, que dá uma segurada a mais, até porque já está muito com uma idade avançada. E também ele nunca foi assim um lateral que subisse demais e tal. Mas, enfim, ele é o lateral que segura mais. Só que o Wellington não podia subir demais. Por quê? Porque o lado dele era o lado mais forte do Botafogo. O lado mais ofensivo. Você tem o Luiz Henrique, que é um dos melhores do país hoje em dia, jogando bola demais. Até saiu lesionado, assim. Não sei se foi algo sério, mas enfim. Você tem o Vitinho, que fez um bom jogo na última. Fez bons jogos nas últimas aparições dele. Hoje não fez um bom jogo, teve que marcar muito. Principalmente no segundo tempo, teve que marcar demais o Elton Rato. Mas também é um lateral que apoia muito, então você já tinha Luiz Henrique e ele. Fora o Marlon Freitas, que também ele caía por aquele lado. E também, às vezes, o Savarino ou até o Almada aparecia ali também para fazer a movimentação. Então acabava que ficava muito congestionado pro Elton subir. E ele tinha que dar uma segurada, principalmente quando o Luiz Henrique. Que é um cara que, se você der espaço, você vai e vai arrumar alguma coisa contra o seu time. É perigosíssimo o jogador. Bom, e o São Paulo não estava conseguindo criar. O Botafogo pressionando demais. E, cara, enfim. Foi isso, basicamente, o primeiro tempo. Foi uma pressão gigantesca do Botafogo para cima do São Paulo. E eles conseguiram criar o gol. E no segundo tempo, foi bem parecido com o jogo de ida. O Botafogo deu uma segurada. Foi segurando. E o São Paulo pressionando. São Paulo pressionando, criando muitas oportunidades. O Caleri, já ia falar dele. O Caleri perde um gol inacreditável. Inacreditável, tá? Não, é inacreditável. Não, é o famoso inacreditável futebol clube. Gente, que foi isso? O Luciano deixou ele debaixo da trave do gol pra fazer. E ele conseguiu chutar pra fora. E